Pronto, tá gravando aqui. Boa noite, eu sou a professora Ana Paula, já estou aqui há quase 4 anos na TT, e a ideia desses papos nossos é trazer sempre algum assunto relevante para o nosso dia a dia, alguma dica prática. Vou pedir só para todo mundo fechar o microfone, porque pode me atrapalhar um pouco, não sei se estou falando muito alto ou muito baixo. Então, hoje, o tema de hoje, deixa eu compartilhar aqui minha tela que a gente trouxe para vocês, é sobre HRV. Peraí, deixa eu só compartilhar aqui. Pronto, reproduzir. Pronto. Então, a nossa ideia hoje é trazer assim, alguns insights sobre HRV, trazer os conceitos básicos e relacionar isso com o nosso dia a dia, relacionar com um treinamento desportivo e, e trazer dicas que a gente pode aproveitar, ser úteis no nosso dia a dia, ou a gente monitorar. Então, primeiro, o que que significa. Opa. HRV. HRV é uma abreviação de variabilidade da frequência cardíaca em inglês, e ela é uma variável indireta para avaliação do sistema nervoso autonômico. Então, ela vai refletir tanto a modulação do sistema nervoso autonômico simpático quanto parasimpático na frequência cardíaca. Aí vocês vão falar, puxa, Ana, o que que é isso, né? Quem é da área de saúde até tem uma ideia, mas quem não é, o que que é o sistema nervoso autonômico? Então, o sistema nervoso autônomo, basicamente, nosso sistema nervoso ele é dividido em parte central e periférica. Central o encéfalo, é a medula nossa, e a parte periférica é aquilo que está relacionado com a periferia do nosso organismo, órgãos e tecidos no geral. Então, ela tem a divisão sensorial, que é o que vai para o sistema nervoso central, e a divisão motora, que é o que sai, bem a grosso modo, tá? E dentro dessa divisão motora tem duas partes, a visceral e a somática. E a visceral, ela então, o sistema nervoso é dividido, né, em sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, deixa eu ver se passa aqui o slide. O sistema nervoso, ele é um complexo, então, de nervos que vão controlar todas as funções que são involuntárias, que Ana, acontecem. Oi, tá me ouvindo? para mim, Oi? eu só estou conseguindo ver um pedaço da sua tela, não a tela toda. Não sei se para os outros está assim também, ou se é porque talvez eu estou pelo celular. Deixa eu ver. Tá cortando, tá aparecendo aqui para mim também, vocês num cantinho da tela. Deixa eu ver se eu consigo remanejar aqui. Peraí. Tá Eu vou ok a interromper o visualização aqui. compartilhamento. Ana, para mim tá normal. Tava Eu tô no normal? celular e tá normal pra mim também. No Tá, computador, tá normal. tá. Então eu vou voltar aqui. Porque para mim, o cantinho, a fotinha de vocês aparece na lateral. Para mim tava cortando um pouquinho. Mas vamos ver se agora. Às vezes é a configuração do. Pronto. Eu queria até tirar essa parte aqui, mas eu acho que não vou conseguir. Bom, vamos voltar aqui. Então, o sistema nervoso autonômico, ele vai controlar aquilo, as funções nossas que acontecem de uma forma involuntária, né? Então, eles inervam vários órgãos, então a parte de pupila, coração, fígado, sistema digestivo, sistema urinário. Então, a gente tem o sistema nervoso simpático, são as terminações nervosas que saem da região torácica e lombar da medula e que estão relacionadas com funções, por exemplo, de estado, de respostas à emergência, reações de fuga, de ansiedade, de adrenalina, em situações que ameaçam a nossa sobrevivência. E o parasimpático, ele é, entre aspas, ao contrário, né? Eles são nervos que saem da região cranial e sacral da medula, que vão também em direção a alguns órgãos e que estão ligados mais com equilíbrio, homeostase, então, situações em que tem um meio ambiente favorável, então que vai ter um crescimento, que vai ter a reprodução, nessas funções, vamos dizer assim, da nossa espécie.
Então, aqui nessa tabelinha tem alguns exemplos dos efeitos, das funções, né, do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Então, por exemplo, a pupila, no parasimpático, ele está relacionado com a contração da pupila e no simpático com a dilatação da pupila. Coração, o parasimpático diminui a frequência cardíaca e o simpático está relacionado com o aumento da frequência cardíaca, com a adrenalina. Trato gastrointestinal, por exemplo, o parasimpático está relacionado com o relaxamento dos esfínteres e o simpático com a contração dos esfínteres. Então, numa reação de fuga, de ansiedade, de medo, por exemplo, a gente não vai ter vontade de ir ao banheiro. E aí, então, quais são os métodos que são usados para calcular ao HRV? Então, de duas formas, né? Através do desvio padrão dos intervalos RR ou através da raiz quadrada da média das somas das diferenças sucessivas dos intervalos RR. E o que é esse intervalo RR? Então, aqui dentro, né, da curva do eletrocardiograma, que aqui representa o ritmo cardíaco, aqui no lado, aqui nessa figura central, então a gente vê os intervalos RR, que o R significa bem a despolarização ventricular que permite a ejeção do sangue. E aí, como é que a gente interpreta, Ana, então? desculpa interromper, eu acho que tu deixou de partilhar a tela. Não está compartilhando? Pelo menos para mim, não. Não sei se para o resto da galera. Não, tá aparecendo. Vou tentar de novo. Eu fui. Agora foi. Perfeito, Foi? agora sim. Agora sim. Desculpa, gente. Eu tinha apertado por aí. Então, eu vou voltar aqui só para vocês verem a linha, o gráfico do eletrocardiograma. Então, os intervalos RR, que esse pico do R é quando tem a despolarização ventricular, que tem a saída do sangue do coração. Então, aí, como é que a gente interpreta a HRV? Geralmente, altos valores, né, números mais altos de HRV estão relacionados com níveis de aptidão, de resiliência, e valores mais baixos de HRV estão associados a estresse, a fadiga e a esgotamento. Tem algumas situações que vão influenciar na HRV. Então, por exemplo, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, uso de medicações de longo prazo, como, por exemplo, antidepressivos, a nutrição, o estilo de vida. Obviamente, né, uma nutrição saudável, um estilo de vida saudável, ele contribui para uma HRV melhor. A atividade física também vai ter a sua função na HRV, eu vou mostrar mais para frente. Estresse emocional, tem também com relação à idade, quanto menor, conforme a gente vai envelhecendo, na verdade, os níveis de HRV podem ficar menores. Isso não quer dizer que é algo ruim, né, que ela está ficando pior. Isso é uma questão mais relacionada com o nosso envelhecimento. E tem com relação e tem um aspecto importante da parte genética individual. Não existe um número, esse número aqui é o ideal para minha HRV atingir. Isso é muito individual, né? E então a gente não tem que ficar fixo algum valor. Eu vou também explicar um pouquinho mais para frente como é que a gente vai entender quais que são os nossos valores normais, né? Como é que cada um observa isso. Eu quis trazer aqui algumas situações práticas para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, como interpretar os dados da HRV eu posso associar com sensações que eu tenho. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente tem esses pontinhos verdes, que são as marcações da HRV de uma situação de uma pessoa, e aí ela foi associando, né, os emojis, as figurinhas, conforme a situação, ela tinha percepções que não estavam tão bem, a HRV foi caindo também. Então, por exemplo, quando tem situações de doenças, vou pedir só para desligar um pouquinho o fone, está bem alto. Quando tem situações, então, por exemplo, de doenças virais, bacterianas, tudo isso impacta na nossa resposta
inflamatória no nosso sistema imunológico, e isso reflete na atividade parasimpática e cai a HRV. E aí percebe-se que tem o período ciclo ali da doença, né, da infecção viral ou bacteriana, e conforme o ciclo da doença vai indo embora, os níveis de HRV começam gradualmente a aumentar e voltam ali naquele platô normal que era para esse indivíduo. Então, isso é um ponto importante. Às vezes, a gente relacionar uma percepção que a gente não... Juan, o seu microfone está aberto, meu amigo. Se puder desligar o microfone, ajuda a gente. É o Juan Ruiz. Boa, desliga o microfone aí, por favor. Acho que ele não está ouvindo, ele está longe. Mas aí Remove ele da sala aí, Aninha. Aninha, dá para você Então, não tirar o microfone dele, chama Juan Ruiz. Porra. Tiraram desconto na promoção. Eu peguei daí. Falta batata, né? Falta hambúrguer também. deixa eu ver se eu consigo aqui. Se clicar no 3 pontinhos do Juan, aí você consegue tirar. É que eu não sou o apresentador, senão Peraí que eu vou ter que sair, eu acho que talvez aqui de novo. Deixa eu interromper. Peraí. Pronto. Foi. Nossa. Ufa. Aí sim. Vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei? Porque eu estava com dificuldade. Da família dele, mas a gente ouviu, eu acho. Não sei. Tá, porque eu estava começando a falar mais e mais alto. Eu estava também refletindo. Ótimo. Então, essa parte é quando a gente sente, né, tem alguma sensação diferente, talvez eu vou ficar doente, e sempre dá uma olhada na HRV, que geralmente coincide ela baixar e está se aproximando alguma doença viral, alguma doença bacteriana. Outro ponto interessante que a gente pode analisar no nosso dia a dia é sempre assim, tem uma diferença de HRV entre indivíduos sedentários e indivíduos treinados. Então, o exercício físico, ele gera adaptações que promovem com o tempo, que dá para ver aqui, por exemplo, nesse gráfico, exemplo de um aluno até, que como a HRV dele evoluiu ao longo de alguns meses de treinamento. Teve essa linha amarela de peso, então ele perdeu bastante peso, e depois de alguns meses de treinamento, você percebe essa tendência da HRV, dos níveis normais dele de HRV estarem maiores do que quando ele começou a treinar, que estava vindo de um período sem muita atividade física. Então, por que a gente tem o aumento da HRV em indivíduos treinados, né? Então, essa prática da atividade física promove alterações e adaptações fisiológicas pelo aumento do trabalho cardíaco, então reduz a sensibilidade dos receptores beta-adrenérgicos que estão no coração, e aí acontece também uma elevação da modulação parasimpática, que também faz ter uma estabilidade do coração. Então, ou seja, tem um intervalo maior entre os batimentos cardíacos e a HRV fica mais alta. Aí tem também, como é que fala? A diferença entre, né, o perfume, o veneno, é a dose, né? Então, se a dose está muito alta, ou seja, se as cargas de treino muito intensas, muito contínuas, de uma forma muito forte, acúmulo de muitas competições seguidas, então, isso vai levando, a HRV vai refletir um estado de exaustão, porque o corpo vai ativar os freios parasimpáticos, ou seja, vai estar sempre naquele estado de primitivo nosso, que é de fuga, de alerta, de atenção a alguma coisa. Então, a gente tem que ficar de olho também, muita sensação de cansaço, de fadiga, e os números HRV sempre tendendo ficar em um nível mais baixo, pode ser uma tensão de ajustar, de ter que ajustar as cargas de treino, de ter que ter um período, algum descanso, alinhar para o corpo se reequilibrar novamente. Então, em síntese, o que a gente pode trazer aqui alguns pontos? A progressão correta das cargas de treinamento tem a tendência da HRV a gente evoluir, né, ter valores maiores que os valores de base, de quando a gente
vem de um estado sedentário, com pouca atividade física. Então, esse aumento da HIV pode significar, então, um ganho de condicionamento, uma melhora de condicionamento, uma melhora de aptidão física. Então, isso vale também a gente relacionar se isso está acontecendo. E ficar de olho na diminuição da HIV, que pode estar se está relacionada com uma fase de overtraining ou de uma fadiga central. Um outro ponto, uma outra situação interessante da gente também, quem tem HIV, você já até observou. Por exemplo, em semanas, esse exemplo aqui é de uma atleta pré-70.3, Floripa. Então, teve um leve aumento aqui do HIV bem nas semanas de taper. Por que aconteceu isso? Provavelmente, né, porque como teve uma redução do volume dos treinos, da carga dos treinos, o corpo dela teve uma resposta, e isso pode, né, tá indicando, está relacionado sim com uma adaptação positiva a todo o treinamento que ela teve ao ciclo de treinos. Outra também situação interessante, por exemplo, até às vezes a gente nem fala assim, putz, no dia da prova nem olha o seu HIV, acorda cedo e nem olha, porque às vezes pode acontecer do teu HIV estar um pouco mais baixo, e isso não quer dizer que você putz, hoje eu não vou estar num dia bom para competir, putz, não, será que eu estou ficando doente no dia da prova? Não, às vezes pode ser só aquela tensão, ansiedade pré-competição que refletiu um pouco e que não quer dizer que o seu rendimento vai estar alterado por isso, o seu desempenho vai ser afetado por isso. E como que se é medida HIV no dia a dia? Então, geralmente, os dispositivos, pode ser um sensor de HIV validado, uma cinta cardíaca Bluetooth, né, um sensor de dedo, de braço, geralmente eles fazem um teste simples, uma medição de 1 minuto ao acordar. É interessante que se tenha uma medição de pelo menos, né, 4 a 7 vezes por semana, então tem que ter uma regularidade para ter mesmo ali um banco de dados, e também para você ter uma ideia, se putz, o meu HIV ali funciona ao redor, sei lá, de 50, de 70, você tem que ter pelo menos os dados, uma medição por pelo menos 90 dias. E aí você vai sentir ao redor de qual valor o seu organismo ali está funcionando. O relógio de pulso, ele entra mais ou menos naquela conversa que a gente teve na semana passada. Como ele, né, tem um jogo aqui no braço, a medição, a gente não pode dizer que ela fica 100% confiável, né? Pode ter alguma variação, da mesma forma que a gente começou com relação à medição da frequência cardíaca. E aí, quais são os apps compatíveis? O que a gente tem de dispositivo hoje em dia? Tem o iClit, que é um aplicativo que tem para iOS e para Android. A medição dele pode ser pelo sensor na ponta do dedo, ou uma pulseira de frequência cardíaca. Para os dados dele irem para o Training Peaks, ele requer uma assinatura mais complexa. Tem o HIV for Training, que é um aplicativo que você baixa também, e geralmente é assim, você acorda e liga ele, né, antes de você se levantar da cama, ou quando você levantou, mas nem deu muitos passos, nem fez muita movimentação, você tem que estar realmente num estado assim, imediatamente após que acordou, né, assim, nem foi escovar o dente, você já mede o HIV antes. E nele você abre o aplicativo, ativa, e aí ele vai, a hora que ele inicia a medição, você coloca o seu dedo indicador numa das câmeras do flash, na verdade, do iPhone, e aí fica lá por 1 minuto, sem também fazer muita movimentação para ele fazer a medição. Hoje em dia também está muito em moda os anéis, o Oura Ring. Aí o Oura Ring a gente não precisa se preocupar, né? Ele está ali medindo automático, então a gente não precisa pensar como está usando no dedo direto, ou, né, as pulseiras, então ele está sempre fazendo a medição e isso ocorre de uma forma automática. Ele dá os scores, né, do HIV, faz uma comparação, uma evolução, tem ali as funções de observar ao longo das semanas, ou ao longo dos meses, então você consegue ter uma visão também micro e mais global também. E ele também tem uma função interessante dele, ele dá a oscilação da temperatura corporal ao longo do mês.
Então, para as mulheres é interessante, porque geralmente coincide bem, assim, a fase pré-menstrual, que começa a ter o aumento de temperatura, e aí ele vai avisando, né? Puxa, ó, seu ciclo pode ser que inicie daqui 5 dias. Então, é bem interessante. Ele também dá uma mensuração das horas de sono e das fases do sono. Eu não sei até se a Lizzie está aí, eu vi que ela postou hoje um estudo que fazia uma comparação, né, de qual a acurácia em relação comparada com uma polissonografia, né? Tanto do Oura Ring, o Oura Ring acho que foi um dos que teve maior pontuação, né? Mais próximo de uma polissonografia, acho que tanto com relação acho que às horas de sono e aos estágios do sono, né? Eu achei interessante, eu fiquei feliz porque é o que eu uso. E em segundo, acho que vinha o Whoop. Isso, Anne. Tá. Então, aqui para ter uma ideia de como ele mostra esse gráfico, né, das horas de sono, das fases, ele também dá ali uma porcentagem, ele dá aqui a porcentagem das fases do sono, e ele fala dentro de um ideal, se você ficou muito aquém, ou se ficou dentro de uma norma, por exemplo, das fases REM ou do sono profundo. O outro também bem conhecido é o Whoop, que é uma pulseira. Acho que o Whoop só encontra o Whoop, o Oura Ring só encontra nos Estados Unidos. Tem alguns outros anéis que encontram, acho que aqui se consegue comprar no Brasil. O Whoop, essa é a tela dela de abertura, então ele faz algumas perguntas, né? Um diário seu antes logo ao começo do dia. Então, por exemplo, se você viajou, fez alguma viagem de avião, se você dormiu sozinho na cama, ou se dormiu com seu parceiro, se você, por exemplo, se você deitou na cama e leu alguma coisa, ou já foi dormir logo, se está doente, se ingeriu cafeína, quantas doses de café, por exemplo, ou algum medicamento extra. Ele faz sempre uma perguntinha todo dia. Ele dá também, então, a classificação do sono, as fases do sono, e também dá o score aqui a pontuação da HRV todo dia. E no Training Peaks, ele tem essa parte de métricas que alguns dispositivos sincronizam diretamente com ele, com o Training Peaks, né? Então, aí ele já gera esse dado automático, e aí, às vezes, você pode ter ali para ter o seu diário, a sua marcação, colocar alguma sensação que você teve, ou como foi o sono. E também tem alguns gráficos do Training Peaks que relacionam, por exemplo, o sono com o HRV ou com o IF, com a carga de treino. Então, é interessante para quem tem acesso a esses gráficos, quando quiser monitorar, olhar e comparar, apesar que os aplicativos dão dão dados bem completos. Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixa eu interromper aqui. Pronto. Não sei se alguém já usa, se alguém tem algum comentário sobre algum dispositivo, alguma dica prática. Eu nunca só vi o Whoop, nunca usei ele por um período, mas acho que também deve ser bem interessante. Usei o HRV for Training durante muito tempo. E tinha que ficar muito atento a você fazer a medição correta, ficar deitado, ficar parado, sem se mexer. Se era, às vezes, um dia que media meio assim, sem muita atenção, dava diferença no dado. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem atento na hora. É 1 minuto que você tem que ficar paradinho. Então, é isso. Ana, uma pergunta. O Oura, só para fazer o seguimento em descanso, ou seja, sem estar no exercício, ou dá para utilizar durante o exercício? Em bike já sei que é bem complicado, mas em corrida, dá para usar ou não? Você disse o quê? Para ele registrar a frequência cardíaca? Sim, Não. para fazer um monitoramento. Por exemplo, eu uso em atividades físicas, mas por exemplo, eu uso para correr, eu uso para pedalar, para nadar eu não uso.
Mas eu não. Ele fica ali registrando a tua variação, ele registra, ele marca ali a atividade física, ele reconhece, porque ele sincroniza, por exemplo, com o Turning Peaks, não, ele sincroniza com o Strava e com o app da Apple mesmo, acho que é o Saúde, Health. Sim, eu Então sou disso. ele puxa as atividades que você faz por ali, então ele reconhece aquele momento como se você estivesse mesmo na atividade física, e ele puxa os dados do teu dispositivo que gravou. Mas para você considerar, tipo, vou marcar aqui, analisar minha frequência cardíaca pelo Oura Ring, Né, não teria tanto. boa, só para entender a pergunta, não é? O porquê por trás da pergunta. É Sim. como é que o Oura consegue ter uma análise completa se tem omissão de dados em relação ao período em que está em stress o corpo. Eu não entendi, cortou um pouquinho o que você falou. Como é que ele tem uma análise de dados se... Como é que o Oura analisa quando ele tem omissão de dados? Uma vez que eu, quando faço esporte, tiro o Oura, como é que ele consegue obter os dados dessa fase para conseguir dar um parâmetro mais fiel? Ele faz também um monitoramento de quanto você está treinando. Eu não coloquei essa tela aí, mas ele faz ele tem assim, um resumo de quantas atividades de ciclismo você fez, e ele puxa os dados do aplicativo que salvou. Então, por exemplo, sincroniza ali com os dados do seu Garmin. E aí ele vai linkar. Já teve, por exemplo, as atividades que eu não uso, que eu esqueci não estava com ele. Ele fica um trecho em branco e depois ele volta a medir. Mas eu acho que ele faz uma análise mesmo ao longo do dia, porque a atividade física no percentual em relação ao seu dia, ela é algumas horas, né? Não é um percentual tão relativo. E você vai estar com ele imediatamente antes e imediatamente depois. Não, faz sentido. É mais tudo no. bom? Até pode ser pouco. Oi? Wagner por aqui, tudo bem, Gonzalo? E aí, Wagner, tudo bom? Bem, você. Olha só, normalmente a gente não tira o anel quando vai fazer as atividades, independente da modalidade que você vai fazer. Se você fizer qualquer modalidade sem o anel, por qualquer motivo que seja, ele não registra esse tempo, evidente, ele não registra esse tempo que você está treinando sem o anel. O que acontece é que o grande lance desses relógios ou desses aplicativos, ou seja lá o que for, é as linhas de tendência que eles se formam. Então, através de linhas de tendência é que você vai formar uma ideia do que fazer ou não. Normalmente, a gente vai pedalar com o anel, vai dormir com o anel, Sim. vai correr com o anel, e não vamos ter problema com isso. O que é importante você entender é que, para controle de treino, você precisa de uma cinta ou olhar no teu relógio que vai marcar o batimento cardíaco. O relógio, ele só vai te dar um batimento porque ele marca ali os milissegundos em que você está tendo seus disparos entre um batimento e outro. Então, é um pouco diferente o que ele está te trazendo de informação. Ele tá mostrando para você, basicamente, como o teu sistema nervoso autonômico está respondendo ao nível de estresse. Então, ele não vai te trazer exatamente a frequência cardíaca do exercício, ele vai te trazer a variabilidade da frequência cardíaca. São coisas extremamente distintas aí. Compreendo, mas não necessitaria desses dados para calcular, por exemplo, o readiness? Não necessariamente, porque assim, ó, entende que eu posso calcular a sua prontidão, por exemplo, em cima do teu descanso e de uma variabilidade de teu sono, que é o quanto você acorda preparado ou não, e não em cima da tua atividade física. O teu corpo, logo depois que você para, se você coloca teu anel, ele vai começar a fazer a leitura do tempo de maior ou menor frequência cardíaca, independente daquela atividade física. Então, uma vez você está observando assim, eu tive um batimento eu tive um batimento de 120, 130, 140 durante a atividade física. Legal, ele contabilizou isso? Não, não contabilizou isso. Ele não vai entender se você não imputar para ele que você, por exemplo, nesses aplicativos, quando você não executa o treino com ele, ele vai perguntar para você: o que você fez hoje? Você teve alguma atividade? Como foi essa atividade, a intensidade? Para ele não perder esse dado e no dia seguinte ele vai entender que se você tiver com uma variabilidade menor, existe uma causa.
Se você bebeu no dia anterior e você não está acostumado a beber, se tiver uma variabilidade menor, ele vai entender a causa. Então, esses detalhes são importantes, né? Ok, obrigado. À partida não vou conseguir usar agora que não entra no dedo, mas estou a pensar em adquirir o. Aí Vamos você a pode ver. cortar, aí você pode tirar um dedo, enfim, colocar depois só no Não, dedo, tem que estar no corpo, não tem problema nenhum, isso aí funciona. Tá? não, é por isso que temos 5, não é? É para poder ir cortando. Legal, obrigado, Ana Imagina e que Wagner. é isso. Bom, acho que é isso. Alguém mais alguma pergunta? Ninguém? Olá, boa noite. Bem, Leandro aqui. Oi, Leandro. Bom, eu estava lendo um artigo outro dia a respeito dos dispositivos serem utilizados até como medição do nível de estresse e na previsibilidade de algumas doenças cardíacas. Então, isso no atleta. Tá com tanto assim as cintas torácicas elas são mais precisas para isso. Então, por exemplo, quando você mede o HRV, está tendo grandes variações, aí sugere um nível de estresse mais elevado, isso daí tem uma propensão maior a você desenvolver um estresse cardíaco. Se você vai para uma prova já com essas variações muito alteradas, na prova você pode até desenvolver alguma coisa um pouco pior. E aí você tem a vantagem de usar o anel, que o anel ele te dá algumas outras informações mais relacionadas à pressão, à temperatura. Você já leu alguma coisa a respeito disso? São coisas que estão meio incipientes, acho que ainda não são validados, porque como esses dispositivos não são validados como dispositivos médicos, então não tem muita literatura a respeito. É, o que é uma pena, né? Porque muitas vezes os médicos não entendem muito de exercício. Mas vamos lá, É, brincadeiras à parte, vamos falar o que que acontece aqui. Eu tenho um sistema nervoso autonômico que controla a frequência cardíaca. Eu tenho o sistema simpático e o sistema parasimpático. O parasimpático, ele bloqueia o coração, de certa forma, diminuindo a frequência cardíaca. Estou explicando geral, Leandro, porque tem uma galera aqui que não é da área. É, o sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca, além do controle intrínseco da frequência cardíaca pelas células lá do nódo sinoatrial, átrio ventricular. Ponto. Dito isso, pessoal, toda vez, e já é bem descrito na literatura, tudo que está referente a sistema nervoso autonômico simpático, ou seja, que modula a frequência cardíaca para mais, eu tenho sim considerações importantes de doenças cardiovasculares. Eu não li nada referente ao exercício, mas é sabidamente quando eu tenho HIV de uma forma que ele está sempre baixo, 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 está associado com doenças cardiovasculares e outros tipos de doenças, outras patologias, isso sim é verdade. Então, isso é um ponto importante. Uma coisa muito difícil é que quando você tem uma questão, a variabilidade da frequência cardíaca, ela parece relativamente nova para algumas pessoas. Mas eu, em 2004, por exemplo, já trabalhava com variabilidade de frequência cardíaca em ratos, no INCOR. Então, é muito tempo atrás que a gente já fala de tentar fazer análise espectral de variabilidade de frequência cardíaca, né? É uma coisa muito louca. Veja, eu estava no INCOR estudando doenças, né, patologias associadas e o HIV entrava nesse cenário. Então, sim, é muito bem descrito, existe isso, mas eu não vejo muita descrição ainda em atletas. Por quê? Muitas vezes o atleta tem o quê? Ele tem uma retirada simpática importante e tem uma manutenção do vago, do parasimpático maior. Ou seja, o cara tem, tanto que ele tem a bradicardia de repouso. Ou seja, se Isso. ele tem uma bradicardia de repouso, ele tem um HIV maior. Então, nesse cenário, em atletas, a gente não está acompanhando muita coisa ainda, mas sim o HIV em sedentários, principalmente, onde você tem aí uma perturbação do sistema nervoso autonômico simpático, está associado com doença cardiovascular. Ah, legal. Vou dar uma procurada mais a respeito disso.
Só Eu para tenho algumas complementar. coisas, posso te enviar depois, se você Ah, quiser por ler. favor. Que me perguntaram também, eu li só um artigo de internet, não foi nada de artigo científico. Lá É, em, dois, eu tenho algumas coisas, eu tenho algumas coisas. lá em 2009, na seleção de handebol, eu estava usando, acho que a Polar foi a primeira que começou a usar isso daí, se eu não me engano. Elas começaram antes da Garmin. E Sim, aí começaram começava, muito antes da Garmin isso. naquela época a gente usava um sistema de acompanhamento das atletas na seleção, que era isso, mas era novidade, ninguém entendia direito, nem eu, então É. já Tem uma coisa muito legal, eu vou te dar um dado, que em 2003, 2002, o único relógio que media intervalo RR, pessoal, intervalo RR é o intervalo de despolarização da frequência cardíaca ali, então, entre um batimento e outro, tem ali um complexo chamado QRS, e aí você tem ali as diferenças, né, em tempo. Então, se isso bate menor, o HRV é menor, se isso bate maior, mais espaçado, o HRV é maior, sendo que maior, neste caso específico, é bom e menor é ruim. E o único relógio que mensurava isso foi o Polar, lá atrás, que ele tinha os intervalos em RR, ó, muito tempo atrás, realmente faz muito tempo mesmo. Tem uma pergunta, você terminou, Lê? Desculpa. Ó, sim, obrigado, viu? Imagina, querido, um abraço. Tem uma pergunta aqui, ó. Usar a câmera do celular com HRV for Training é aceitável? Luiz Vieira. Sim, pessoal. A plastimografia, que é o formato em que o HRV Training utiliza para fazer a leitura no dedo, é validado cientificamente. Então, a plastimografia na ponta do dedo é acurado. Ô, Ana, eu ia te perguntar, porque eu usei um tempo esse dispositivo do celular, da câmera do dedo, para medir o HRV, mas depois veio o Garmin, que tem também essa medição, né? E aí eu parei de medir esse do celular. É mais preciso esse do celular? É. É o que o É? Wagner falou, né? É a plastimografia que ele acabou de comentar. É aceitável. E o problema do Garmin é que se você não deixa ele muito justo, ele fica com um jogo no seu braço, né? E aí varia. Às vezes, eu já tive marcações, tipo, de ter uma noite de sono, algumas horas acordada e eu nem estava acordada. Então, foi uma observação minha empírica. Mas por esse jogo dele, ele não acaba não registrando certinho, né? Tem um formato, Lise, do Garmin, que para você realmente extrair o dado de HIV, por exemplo, não as outras métricas, porque eu sei que elas falham um pouco, mas o dado de HIV, você precisa escrever um prompt, tipo em Python, que é uma programação, e aí extrair através de algumas bibliotecas, extrair esse dado mais fidedigno. Ou seja, é um baita trabalhão e não dá para fazer qualquer um, entendeu? Tem que ter uma manhãzinha ali, de escrever algum código, enfim, isso tem isso tem na internet fácil, a gente conseguiria até fazer, mas é mais chatinho se você quiser fazer pelo Garmin, né? Que mesmo antes deles liberarem, a gente já conseguia extrair via Python, mas é chato. Mas Chato. aquilo que o Garmin demonstra, assim, hoje você está bem para treinar, hoje você não está tão disposto para treinar, precisa mais de descanso, X horas de descanso, é baseado no HRV, né? Eu acho que é baseado no que você treinou, é baseado no HRV, possivelmente, que ele tem uma leitura dele. Se você me perguntar o quanto isso é fidedigno, eu não consigo te falar, mas o que que eu acho? Conforme o relógio, você vai usando o relógio, ele vai adquirindo algumas informações e padrões que são seus, e aí vai meio que estabelecendo uma linha de base. E se você tiver com todas as métricas ajustadinhas ali, né? Peso, altura, o VO2, os limiares, né? Que às vezes a gente ajusta o limiar, né, sei lá, no Red Unit não ajeita no relógio, ajusta no relógio, não ajusta no Zwift, algumas coisas assim. Você realmente vai conseguir extrair uma informação ali que pode, ao longo do tempo, ficar cada vez mais precisa, entendeu? É porque eu te pergunto isso porque eu usei os dois. E o Garmin parece mais assertivo com a minha sensação. Entende? Às vezes eu achava que ele batia, tem vezes que não tem nada a ver, do que o outro dispositivo do celular. Aquilo lá variava muito pouco. Sim, Mas aqui tinha muitas informações manuais, né, que tinha que colocar. sim.
Então, eu acabava É tão louco assim, qualquer variação que se tenha na frequência cardíaca, você tem que imputar nesses aplicativos. Então, que nem a Aninha falou assim, olha, se você toma café, qual a quantidade? Se você dormiu mal ou bem, enfim, ainda vai te perguntar isso. Se você bebeu, quantos drinks se você treinou, que tipo de treino que foi, né? Modalidade, qual a intensidade desse treino, se teve masturbação. Ele pergunta até isso para você, né? Ele vai assim, mas se masturbou, por quê? Porque altera a frequência cardíaca, pessoal. E aí vai dar alteração, né? Vai se masturbar todo dia, aí o HIV vai explodir, né? Essa é a verdade. Então, parece brincadeira, mas essas coisas afetam, né? E é uma realidade. Entendi. Rafinha, você perguntou, né, se dá para ter uma referência boa se usar o Garmin direitinho, porque eu acho que o meu dá bem certo. Acho que é isso que o Wagner falou, né? Ele criou um banco de dados seu aí, ele vai funcionando ao redor dele, e aí você vai linkando também com as suas percepções ao longo do dia, né? Não deixa os números dele também te limitarem, né? Se um dia não acordar, você achar que tá diferente da sua percepção, que você vai achar que, não vou, meu treino não vai sair bom por isso. Deixa rolar. E agora o Garmin tem uma função, eu não tinha visto antes, pelo menos, que diz assim, na próxima noite, por exemplo, tu tem que dormir 8 horas e 50 minutos. Eu acho ruim isso, né? Uma que sono não é recuperado, assim, e outra que já bota uma pressão na pessoa, né? Sim, sim. Então, por isso que eu fui até estudar mais os aplicativos, apesar que eu acho que eles estão bem melhores hoje, a questão da medição, né? Mas o Garmin perde muito ainda e a Polar para os Leu, outros. eu vou, se eu tô vendo. Mas Quem deu Sim. mais? eu acho complicado essa questão de ditar quanto que tu tem que dormir, né? Eu acho que vale a pena a gente observar sempre, tentar, ah, sempre que a gente conseguir melhorar para ter um sono, as fases do sono, o relógio não está marcando algo bom, os anéis não estão marcando algo bom. Você tem medidas ali, fala assim, putz, acho que eu vou descansar um pouco mais, acho que eu vou tentar dormir mais cedo, acho que eu vou fazer hábitos de higiene do sono, acho que eu vou me alimentar melhor, acho que eu tô comendo errado aqui. Eu acho que é sempre você ir para você ir prestando atenção nesses detalhes, né? Você ficar atento a isso. Fechado, pessoal? Quantos aí já têm algum dispositivo ou usam alguma coisa? Eu esqueci de perguntar isso. Podem colocar no chat, quem não quiser abrir a câmera. É a primeira coisa que eu faço todas as manhãs, é olhar HRV. É, E bate certo. muito bom. Felipe Garmin. Bom, legal. É isso aí, Fernanda. É isso aí, eu também acho. Não pode limitar a gente, né? Mas tem que ficar de olho. Cri. As janelas nunca estão fechadas. Bom, então a gente E encerra, lá, Wagner. lá vai ser pior, né? Fecha muito pior. Se Eu ninguém tô tiver mais com nenhuma dúvida, Alguma dúvida? podemos encerrar. Por favor, não comprem nenhum dispositivo, ok? Não saiam comprando loucamente. Se vocês forem comprar, vocês me avisem que eu compro e vendo para vocês, tá bom? Não, é importante, eu acho que agora é importante falar uma coisa que vocês vão perguntar assim, poxa, eu tenho o Ora, eu tenho o HRV for Training e ninguém fala nada, ninguém lê nada. É importante vocês entenderem que se o app de vocês estiver linkado ao Training Peaks, a gente olha isso. Evidente que a gente não vai ficar comentando isso, porque, mais uma vez, imagine que vocês agora têm, sei lá, 20 métricas. O Training Peaks tem um pouco mais, mas o Training Peaks tem pelo menos métricas de qualidades, assim,
A gente tem pelo menos umas 40 métricas, né? Se a gente associar mais as métricas de potência do ciclismo, se nós associarmos a potência da corrida, né? Que tem o medidor de potência de corrida. Nós associarmos as métricas básicas ali de treinamento que a gente tem que acompanhar de vocês. A natação lançou há muito tempo atrás, mas agora vai começar a ter uma certa saída, assim, a questão de medição de potência da natação. A gente vai ter que ou cobrar 30 mil reais de cada um para fazer a análise e ter um atleta, ou vai ser realmente, não vai ter como a gente lidar com todas essas informações. Então, o que que é importante? Vocês conhecerem minimamente os apps que vocês usam, vocês terem um conhecimento mínimo de como eles funcionam, e aí sim, vocês, na necessidade ou vendo alguma alteração, conversar com o técnico de vocês, para que, caso passe algo, vocês, como são uma dupla, né, sempre consigam ajustar treino, modificar treino, ajustar, enfim, tudo aí que o planejamento de vocês, tá? Isso é importante. Vocês usam, Wagner, o HRV para medir essa questão do atleta? Se ele está muito cansado, se ele está muito fadigado, se tem que mudar o treino? Porque é difícil, né, de cada atleta avaliar. Sim, o que a gente faz muitas vezes é porque, como a gente acompanha outras métricas, a gente olha outras métricas, quando a gente detecta alguma coisa, a gente corre para outros lados. A primeira coisa é perguntar para o atleta, como que você está? E aí sim, você vai olhar HRV. Por exemplo, é, a Julinha, se eu não me engano, acho que foi a Julinha, a gente tinha que controlar algumas coisas referente ao sono dela. Então, às vezes, dependendo de como ela acordava em termos de HRV, a gente alterava o treino. Eu já tive atletas que eu falei, ó, se você bater este número aqui de HRV quando você acordar, se o treino for forte, não faz, entendeu? Então você já dá uma Entendi. pré-orientação, porque o que acontece é o seguinte, imagina você acordando lá às 5 horas da manhã e falando, Wagner, no caso agora Ronaldo, 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 não consigo, meu HRV estourou, o Ronaldo vai estar lá dormindo, né? Não vai conseguir te responder e te ajudar. Então, por isso que eu falo que é muito importante, né? Vocês realmente terem uma mínima noção do que é, de como funciona. Poxa, é simples também. Se você imaginar frequência cardíaca basal, né? Poxa, não tenho um medidor de HRV e não quero gastar $400 no hora. Ah, tá bom. Nem todo mundo quer comprar isso, né? Tudo bem. Vocês mensuram a frequência cardíaca aqui de vocês, ó? E, ó, 10 segundinhos, multiplica por 6, 15 segundinhos, multiplica por 4, para entender como vocês acordam. Vocês vão ver que vocês vão estabelecer um padrão. Poxa, eu acordo com 55, 56, 52, 55. Ah, acordei com 60 e não sei quanto. Porra, o que que aconteceu? Eu tô cansado, minha frequência tá mais alta, eu tô precisando bombear aí, o meu corpo tá com o meu sistema nervoso autonômico simpático mandando meu coração bater aí. Então, ou seja, eu não tô tão bem assim. Ah, eu tenho um treino intervalado nesse dia. Eu vou fazer? Não, não vou fazer. Esse treino eu vou, talvez, posso até fazer os intervalos ao invés de fazer Z4, vou fazer Z3 baixo, perto de Z2, vou me recuperar, vou trocar o dia desse treino. Então, por exemplo, a menstruação para as mulheres, muitas vezes, altera o HRV. Você vai observar que você tem alteração de temperatura corporal de meio, assim, 0,3, 0,5 no alteração de temperatura corporal, vai 07, menstruar, e aí 08. a variabilidade vai, entendeu? Então tem um monte de detalhezinhos aí, que por isso que eu falo que é importante vocês se conhecerem. Vocês se conhecendo, conversando, poxa, é o caminho ideal para a gente fazer o melhor trabalho. E se deixar só na mão do coach, sabe, para ver tudo, cara, vai passar, certeza que vai passar. Mas aí eu questiono mais. Se eu estiver cansada, mas tem horas que tu tá cansada e que tu tem que treinar forte, certo? Depende no período de ciclo que Depende, tu tá. depende do seu cansaço. Se a gente está vendo que o teu HRV está muito baixo, você não tem que treinar, porque o que que é melhor? Você perder um treino forte ou você depois ficar doente e perder 4, 5, 7 dias de treino? Um treino forte não muda nada. 5 dias altera um pouquinho, né? E aí a gente Sim. está falando de 5 dias, uma coisa, né? Assim, uma gripezinha que vai dar uma derrubada e vai melhorar. Às vezes é 10, são 12, 10 dias, 14, depende do que você pegar. Então não vale a pena. A grande questão é, na dúvida, não treinem. Na dúvida, não treinem.
Eu sei que é difícil para vocês, né? Porque a cabeça de vocês é preciso treinar muito, preciso treinar mais, né? Então, assim, na dúvida, treina menos, treina leve. Pode ver que vocês nunca vão tomar uma chamada, vocês podem ser questionados. Por que que vocês treinaram menos? Ah, tá tudo bem. Agora, treinou mais, aí vocês vão tomar, entendeu? Vocês sempre vão tomar quando vocês treinarem mais. Porque o mais foge muito do nosso controle em termos do que estamos prevendo para vocês de carga. Veja, quando nós colocamos o treinamento para vocês, a gente só está pensando em carga de treinamento. Nós não estamos pensando na carga da vida de vocês. Do estresse laboral, do estresse em casa, do filho, da mãe, do namorado, do marido. Enfim, é tanta coisa que está acontecendo em volta de vocês que a resposta em absorção de treinamento muitas vezes é prejudicada por algo que não tem nada a ver com o treino. Mas que daí, se você força no treino porque você está se sentindo bem, você quebra. Porque vocês não podem nunca distinguir pernas do corpo, né, do tronco e da cabeça, ou seja, é tudo um só, né? Então as pernas para correr às vezes estão boas, mas a cabeça em nível de estresse está extremamente atrapalhada, extremamente debilitada, né? Eu vou te dar um exemplo, você vai entender fácil. Eu vou dar um exemplo bem radical. Você treinou para o Ironman, chegou na véspera do Ironman, você termina o relacionamento. Você está treinada, não está? Você está treinada. Se Sim. a prova for domingo, sexta-feira, se você Sim. terminar o relacionamento, quinta-feira você está voando. Você vai conseguir fazer uma boa prova? Possivelmente não. A não ser que você estava com ódio do cara mesmo e não quer saber mais. Caso contrário, vai ser uma bomba para você, psicologicamente. Aí eu vou te falar, pô, mas você não estava treinada? O treinamento não saiu do seu corpo em 2 dias. Você tem que fazer isso. Você vai falar assim, não consigo. Eu não consigo. Mas Entendeu? Como não dá para desassociar? eu li um artigo hoje bem interessante disso que falava que eles compararam o Ironman de 2019, que eram 20 atletas, e aí que não teve diferença no desempenho deles, comparando um mês anterior da prova, os que treinaram 14 horas por semana e os que treinaram 20 horas E aí, por meu mano, semana. tudo bem, mano? É atum? Então, as Ó, duas. Juliano. Juliano, teu áudio tá ligado. Teu Pô, áudio Fecha o áudio, por favor, Ju. Pô, foi mal. O artigo falava que um mês antes, ao comparar os atletas que fizeram 14 horas por semana de treino e 20 horas de treino ou mais, não teve diferença no desempenho. Mas os atletas que dormiram pior nesse período e que se sentiram mais cansados antes da prova tiveram pior desempenho. E que o fator fazer mais de uma prova, não ser a primeira prova e ser mais experiente também fez diferença, né? Fez diferença de Então acho forma que bate muito com o positiva. que tu falou, né? É. Essa questão que às vezes não é a carga de treino, mas o quanto descansado a pessoa tá, né? Ou Exato. bem. Porque não adianta, por exemplo, a gente recebeu uma atleta agora que a primeira maratona ela correu 100 quilômetros. Semana de pico, 100 quilômetros. Ela falou que ela correu os primeiros 21 para 5 e alguma coisinha, e os outros 21 para 7 alguma coisinha. Quebrou, correndo 100 quilômetros na semana. Aí você fala, poxa, correu 100 quilômetros na semana? Nem para Ironman a gente dá 100 quilômetros por semana. Porque o cara tem que ter uns 8 Ironman nas costas, já tá correndo para 2,55, 2,50, a gente vai pensar se vai chegar em 80, 90. Mas por que isso? Porque muitas vezes nós sabemos, como treinadores, que volume de treino melhora qualquer um. Se eu der um volume, melhora qualquer um. Só que existe um limite para cada um melhorar. E depois que eu descubro qual é o limite de volume para esse atleta, eu tenho que entender aonde esse volume é alocado em termos de zona de treino. É complexo, né? Mas, para não ter erro, eu soco o volume, porque a chance de eu errar é o atleta se quebrar. E se ele se quebrar, também não é muito culpa minha, né? Pô, machucou, enfim, fez musculação, aquela coisa toda. Então, volume sim faz diferença, mas é importante saber que volume é onde ele é distribuído. Referente ao sono, a descanso, eu não tenho dúvidas. O que é melhor chegar? Um atleta cansado, bem treinado, ou um descansado, mal treinado? Com o mesmo limiar, um descansado, mal treinado, possivelmente vai bem. Vai melhor, né? Os dois vão mal, mas vai melhor. É, e isso eu acho que é nacional esse artigo que você leu, não é?
É Assim, sim, é nacional. Internacional. Eu li já, eu sei Eu qual que é. imaginei que tu tivesse lido. É, eu já li já. Não, boa. Não, e mesmo assim é ruim, porque ele fez, foi por questionário, né? Foi por... Mas você sabe que é engraçado? Esse artigo, vou te falar, tá? Saiu esse artigo e saiu um artigo mexicano, o mesmo tema, acho que um pouquinho antes, e o artigo mexicano fala totalmente ao contrário desse artigo. Depois eu vou É, tentar. É muito louco isso. tá. É muito louco. Mas é que é por questionários é muito complicado também, né? Porque eu acredito que aí um HRV seria muito bem visto, né? Sim, sim. Para sim. poder mensurar mais. Mas É não tem muito estudo, né? subjetivo, né? Muito, Sem muito dúvida nenhuma. subjetivo. Ó, tem estudo aí, hein, Wagner? Não me dá mais coisa para fazer, pelo amor de Deus. Ó, o Ronaldo deu bronca aqui, ó. Quando tem um treino para seguir por frequência cardíaca, metade não segue a frequência cardíaca. O Ronaldo, ele, não posso falar, o Ronaldo ele incorporou acho que estava eu conversando com o Ronaldo em algum momento e a gente falou assim: e se eu fosse você junto, sabe? Trocou. Aí ele pegou. Eu tô achando ótimo, entendeu? Vai, pega para você isso daí, fica. Pessoal, mais alguma dúvida? Podemos encerrar, já estamos com 1 hora aqui de live. Não, ninguém? Aninha, por favor, você. Acho que é isso. Obrigada a todos. Se alguém tiver alguma curiosidade de algum tema e quiser mandar, a gente vai fazendo uma lista, vai relacionando para os próximos. Agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada, Aninha. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Beijo no Boa coração de noite. todos aí. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Boa Aninha. noite para todos aí.